Capítulo 2. A interpretação de textos. Inciso 1. O dever de uma interpretação cuidadosa e exata. Um dos deveres mais sagrados do pregador é interpretar e aplicar o texto de acordo com o seu significado real. Ele se põe diante do povo para ensiná-lo e exortá-lo segundo a palavra de Deus. Anuncia uma passagem particular da palavra de Deus com o seu texto, entendendo-se que tirará deste o seu sermão, se não todas as ideias nele contidas, pelo menos o assunto geral da sua prédica. Se o pregador não se dispõe a isso, deve abandonar a prática que o prende ao texto e pregar sem texto, usando, porém, um texto e entendendo-se que vai desenvolvê-lo e aplicar os seus ensinos, está o pregador solenemente obrigado a usar o texto preciosamente no seu significado exato. Acrescente-se que, quando um texto no seu contexto contiver mais de um significado, bem faremos deixando-o de lado como algo ambíguo para o nosso propósito, ou então observando que o tomamos no seu sentido mais provável, para se tirar dele as lições que interessam. Não é nada recomendável o plano de sucessivamente se tirar do texto diferentes sentidos e aplicar de modo prático cada um deles. Devemos deixar nos ouvintes a impressão de que só a palavra de Deus, aquilo que o texto realmente significa do modo mais exato possível. Isto até parece um truísmo, mas é coisa que se viola a miúdo e de modo lamentável. Existe por aí não só muita ignorância satisfeita concernente à interpretação, mas também muita negligência descuidadosa da parte de pessoas bem habilitadas a interpretar corretamente, e ainda muita espiritualização grosseira de palavras mais que claras. E nota-se ainda que, por um violento método de acomodação, usam-se sentenças ou frases escriturísticas como significando aquilo que é bem conhecido, mas declarando-se aos ouvintes que o escritor sacro não queria dizer isso, ou que não disse isso. Então, ouvimos palavras mais ou menos como estas, abre aspas, o significado original dessas palavras, como usadas pelo escritor inspirado, é isto, assim, mas nesse sermão vou empregá-las com o seguinte significado, fecha aspas. Isto quer dizer, honrado irmão, veja bem o que está fazendo, que você se põe de pé diante do povo de Deus para lhe ensinar ou explicar uma passagem da sua palavra e friamente lhe declara que você se propõe a fazer a dita passagem, dizer aquilo que ela não quer dizer, e lhe afirma, abre aspas, mas tais palavras devem ter deste sentido, fecha aspas. Devem ter, mas como parte da Bíblia, como texto das Escrituras, não tem. Portanto, se você toma uma passagem num sentido inteiramente estranho àquele dado pelo escritor inspirado, já tal sentença ou frase deixa de ser uma passagem bíblica. São meras palavras escriturísticas usadas sem a devida autoridade para dar um sentido diverso. Justamente como se você apanhasse algumas palavras do dicionário e com elas formasse uma sentença. Entre aspas, mas. Poderá alguém dizer, abre aspas, a linguagem das Escrituras é tão rica e os seus dizeres tão profundos, às vezes significam tantas coisas que eu talvez possa aventurar-me a dizer que esta expressão pode ter, além do mais, o sentido que agora lhe estou dando. Se assim é, na verdade, não há objeção a fazer, mas um mero e vago talvez. Pode bem ser uma escusa trôpega e precária de um pregador, quiçá tido e havido pelo seu povo como autoridade nessa matéria,
Supondo-se então que haja ele estudado a fundo o seu texto e conheça o seu significado, e cujas afirmativas, justamente por esta razão, muitos acatarão sem duvidar. Um pregador assim é grande culpado diante de Deus, se não buscar sinceramente compreender que aquilo que ele interpreta e afirma é verdadeiramente o que o texto sagrado está dizendo. Phelps trata acuradamente da acomodação e apresenta 3 qualidades da mesma. Número 1. A que se baseia na mera semelhança de sons, como quando o pregador trata dos deveres dos juízes tomando por texto, abre aspas, não julgueis para que não sejais julgados, fecha aspas. Isto ele condena como coisa pueril e diz que é o mesmo que tocar berimbau. Número 2. A que se fundamenta na semelhança retórica. Rejeita-a também. E mera espiritualização, e disto tratamos mais adiante. Número 3. A que repousa na semelhança de princípio entre o texto e o tema. Ele acha isto admissível com certos cuidados. Philip Brooks, sobre este assunto, escreveu um trecho admirável que termina com estas palavras, abre aspas, nunca dê a um texto o sentido que você sabe que ele não tem. Se o texto escolhido não contém a verdade que você quer tratar, procure outro que a contenha. Se você não puder encontrar na Bíblia um texto para com seu sermão, pregue sobre outra coisa. Fecha aspas. Com o mesmo propósito, Phelps diz, abre aspas, é só mesmo um ministro capenga que trata de assuntos que não estão logicamente apresentados na Escritura. Terá ele um ministério nada bíblico. Fecha aspas. Todavia, numa certa direção, pode-se levar longe demais a ideia da interpretação. Certamente é melhor, como regra geral, restringir o sermão a um assunto preciso e a um aspecto do assunto que o texto apresente em seu contexto, mas necessariamente não estamos sujeitos a esta restrição. Num sentido, é certo que alguns princípios podem ser apresentados e aplicados, e com perfeita propriedade podemos fazer outras aplicações do texto. Se isso é tudo quanto a acomodação significa, não é perverter as Escrituras, pois que o texto realmente ensina, o princípio e confessadamente fazemos as novas aplicações, guiados pelos ensinamentos gerais das Escrituras. O apóstolo Paulo muitas vezes apresentou um largo princípio como relacionado com alguma questão particular da verdade ou do dever cristão. Por exemplo, em Gálatas 6:7, abre aspas, pois tudo o que o homem semear, isso também se fará, fecha aspas. Vemos que o apóstolo diz isto referindo-se especialmente ao dever de contribuir para o sustento dos mestres religiosos, mas também o dá como verdade geral que admite muitas aplicações que legitimamente podemos fazer. Vemos ainda que algumas vezes o pregador pode apropriadamente aplicar um conselho ou ditado geral a um caso particular, uma vez que o seguro esteja de que realmente o texto se aplica ao caso em pauta. Por exemplo, é perfeitamente legítimo aplicar a uma grande variedade de casos especiais o nobre conselho de Paulo contido em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Abre aspas. Mas ponde tudo à prova, retende o que é bom, abstende-vos de toda espécie de mal. Fecha aspas. Textos como este constituem grande conforto para o pregador consciencioso que realmente anseia usar de modo acurado e sincero a palavra de Deus. Com esse texto, o pregador pode discorrer contra qualquer modalidade do mal, uma vez que prove que na verdade se trate de um mal. Naturalmente, se houver um texto que especificamente condene este ou aquele mal, melhor será tomá-lo. Não obstante, nem sempre é fácil encontrar um texto que lhe calhe bem. Noutros casos, podemos partir do ponto precisamente dado pelo texto
e avançar para as verdades corretas. Assim, estendemos a aplicação do texto numa direção não estranha, mas concorde com o desejo específico do escritor inspirado. Em Amós 4,12, abre aspas, prepara-te para te encontrares com o teu Deus, fecha aspas. O profeta fala do iminente julgamento temporal da nação e alerta Israel para o encontro com Deus. É perfeitamente legítimo ao pregador, depois de frisar isso, mostrar que, continuando nós no pecado, todos teremos que nos encontrar com Deus, não só no que respeita ao juízo temporal, mas também à vingança do grande dia. E assim pode convidar todos os seus ouvintes a que se preparem para a eternidade. Parece que o pregador, tomando um texto, pode pregar sobre qualquer assunto que lhe acuda à mente, quer direta ou indiretamente, por afirmação, pressuposição ou inferência, uma vez que, em certo sentido, o texto realmente afirme o que ele pretende. E quando tal significado é apresentado apenas indiretamente, melhor será, de modo muito simples, chamar a atenção para esse fato, para não se incutir no ânimo do povo falsas ou precárias noções de interpretação. Bem diverso deste foi o proceder de um pastor que certa vez pregou um sermão sobre missões, tomando por texto as palavras do moço de boa qualidade. Abre aspas. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Fecha aspas. Indagando o que é que nos falta para conseguirmos maior sucesso na obra missionária. Este é um caso extremo, mas a verdade é que aparecem por aí milhares de sermões em que o sentido real do texto é completamente, se não muitas vezes, manifestamente violado. Será sempre lícito usar um texto como máxima ou moto? É isso coisa muito discutível. Hopping opõe-se abertamente a tal prática. Phelps discute o assunto de maneira muito sábia e acha que, com certas distinções e bastante cautela, pode o pregador algumas vezes usar textos motos, mas que devemos entender por texto moto. É ele como essas citações no frontispício de livros ou nos cabeçalhos dos capítulos de certos livros. As palavras muito remotamente sugerem o tratamento. Como afirma Hoppe, não poucas vezes assim o texto é mero pretexto. Não obstante, concebe-se que seja apropriado o uso ocasional de um texto por esta prática. Ponhamos a questão nesse pé. Surge a ocasião de se discutir um assunto particular para o qual o pregador não consegue encontrar um texto exatamente apropriado. É claro que ele não deve perverter as Escrituras para ajeitar este ou aquele texto ao seu tema. Como procederá ele? Algumas vezes fará aquilo e noutras vezes fará isto. No primeiro caso, explicará que prefere fazer um discurso a pregar com um texto como pretexto. No outro caso, deverá interpretar o seu texto com muito cuidado, dando o seu significado e aplicação real. Mostrará a seguir como o texto, apropriadamente interpretado e aplicado, pelo menos consegue sugerir o assunto ou mesmo chega a ter boa relação com ele. Assim, num sermão histórico perante a Convenção Batista do Sul, certo pregador tomou por texto a promessa feita a Naphtali, em Deuteronômio 33, 23. Abre aspas. E de Naphtali disse, farta-te, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, possui o ocidente e o meio-dia. Fecha aspas. Como um moto, a bela propriedade dele é indiscutível, mas o pregador não queria dizer que a tribo de Naphtali, em algum sentido, tipificava a dita Convenção Batista, e nem que Moisés tivesse isso em mente na sua visão profética, quando pronunciou essa bênção. Supondo-se que o pregador
é movido por sincero desejo de interpretar corretamente o texto escolhido, nem sempre achará isso tarefa muito fácil. Além das noções precárias, dos maus exemplos e de uma prática errada de outros tempos, os quais são poucas vezes obnubilam a mente no que respeita à interpretação. Existem outras dificuldades intrínsecas muito sérias que só podem ser vencidas por diligente esforço. Muito embora o importante assunto da interpretação bíblica não pertença propriamente à homilética, parece-nos apropriado e necessário apresentar aqui alguma coisa sobre os erros que o pregador deve evitar ao interpretar o seu texto. Inciso 2. Principais fontes de erro na interpretação de um texto. Número 1. Interpretações erradas comumente provêm da má compreensão da fraseologia do texto. A linguagem, ainda mesmo quando escolhida para expressar precisamente o pensamento, nem sempre evita a possibilidade de ser mal compreendida. E o estilo fácil, coloquial, a miúdo, inclui bom número de elipses, de construções fragmentadas, de palavras de significado vário e não bem definido, além de outras causas de ambiguidade. Sendo a revelação feita na linguagem, no idioma e nas formas de pensamento daqueles que primeiro a vão receber, e sendo expressa em sua maior parte em estilo familiar para que esteja ao alcance das necessidades e atividades dos homens. Torna-se condição inevitável desta revelação o aparecimento de questões atinentes ao sentido exato de seus pormenores. O andamento geral de uma narrativa, de um argumento ou de uma exortação pode ser bastante claro, e a impressão prática dele numa mente dócil e suscetível pode ser suficientemente distinta, mas aqueles que se puserem a criticar os pormenores, especialmente os imbuídos de preconceitos e prevenções, poderão encontrar aí numerosas expressões capazes de serem interpretadas de modo bastante variado, e talvez possam mesmo encontrar expressões cujo sentido exato seja realmente duvidoso. Decididamente melhor é esta ideia do que a de uma revelação apresentada num estilo uniformemente didático e rigorosamente científico, que poderá, por fim, vir a falhar quando a precisão absoluta, tornando-se tal revelação inteiramente destituída de interesse para a mente humana ordinária. Devemos, todavia, aceitar de bom grado a necessidade de interpretar com grande cuidado a linguagem das Escrituras, como também nos sentimos compelidos a fazer no tocante a todas as outras linguagens. Acresce ainda que nesta nossa tarefa existem certas condições peculiares. Muitos de nós temos que interpretar uma tradução, e mesmo as melhores traduções são necessariamente imperfeitas. Muito raramente ou quase nunca se dá o caso de dois vocábulos de diferentes línguas conterem exatamente o mesmo volume de significado dentro da mesma forma ou trazerem em seu bojo a mesma atmosfera de associações e sugestões. As diferenças idiomáticas de construção também não raro produzem ambiguidade numa tradução em que o original é muito preciso, ou tornam por demais definido e particular aquilo que no original é indefinido e geral. Frequentes são os casos em que a nossa língua deixa de transmitir aquela força de expressão que o hebraico e o grego possuem. Contudo, apesar dessas coisas, nada deve desanimar ou excusar o pregador de envidar todos os esforços possíveis no sentido de apanhar bem tudo quanto o seu texto significa, laborando mediante uma extensiva, constante e dedicada leitura da Bíblia, em inteira simpatia e sintonia com as características maneiras de seus pensamentos e formas de expressão, lançando-se na corrente da ligação geral do texto que escolheu, de modo a sobrepujar suas dificuldades específicas,
comparando seu texto com várias outras passagens que tratam do mesmo assunto, ou de assunto correlato, consultando obras de reconhecidos expositores e realmente judiciosos. O pregador inteligente que só usa traduções poderá obter grande sucesso na interpretação das Escrituras. Ouça ou leia também sermões de grande número de ministros, conhecido como fiéis exegetas da Bíblia. Observe André Fuller, que praticamente não conhecia as línguas originais da Bíblia e, não obstante, apresentava interpretações bíblicas bastante claras e sadias e de modo raramente superado. Agora mesmo, nos valendo de conhecimento das línguas originais para interpretar o texto, subsistirá ainda o perigo de sermos levados por um conhecimento superficial ou pelo exame apressado do texto. Torna-se claramente necessário apanhar o sentido exato das palavras e frases da língua original, bem como é mister uma grande familiaridade com ela. Tal familiaridade nos habilitará a preferir com maior confiança e correção uma das várias interpretações de passagens difíceis, conquanto não se espere que tragamos à luz algo novo sem um conhecimento bem mais profundo do que esse muitas vezes alcançado. Essa familiaridade também de contínuo afastará de nós a desalentadora noção de que a perícia esclarecerá totalmente os casos que afinal serão aclarados por meio de referência ao contexto e aos ensinos gerais das Escrituras. Agora, no que se respeita ao maciço das Escrituras, mesmo um menor conhecimento das línguas originais nos pode ajudar muito no sentido de adquirirmos simpatia intelectual para com os escritores inspirados e apanharmos a vivacidade e o sabor que tantas vezes ficam perdidos na tradução. Acresce ainda que os intérpretes devem conhecer bem as várias e significativas características da linguagem bíblica. Em primeiro lugar, tal linguagem está saturada do espírito hebraísta, marcada por modismos do pensamento oriental, os quais, em muitos respeitos, são bem diferentes dos de nossa gente. Há ainda na Bíblia certo número de vocábulos bem importantes, palavras-chave cuja significação é bem definida e constante, e que só se pode apanhar na leitura da própria Bíblia. Abre aspas. Se nos apegarmos só e puramente ao significado usual dos termos empregados pelo tradutor para pôr aquelas palavras em nossa língua, certo nos arriscaremos a cometer erros bastante sérios. Isto se dá com os vocábulos carne, alma, coração, temor, fé, entendimento, loucura, luz, trevas, justo, retidão, salvação, graça, homem bom, mal. O tradutor traduziu para você os vocábulos, agora você deve traduzir para você as ideias. Fecha aspas. O sentido técnico de tais palavras-chave das Escrituras, em parte aprendemos da observação geral na leitura da Bíblia, mas de modo mais preciso, podemos acertar o sentido delas mediante comparação ou confrontação, valendo-nos de uma concordância, examinando-as à luz de outras muitas passagens em que elas aparecem. Deve-se ainda notar bem que a linguagem das Escrituras, em regra geral, não é filosófica, e sim popular, não é científica, mas poética, não é tanto analítica, mas desprovida de manhosas discriminações e cheia de afirmativas concretas, exatas, como uma linguagem sintética abundante em termos concretos. Termos que significa não abstrações, mas fatos da existência e da experiência real. Termos cujos significados gradativamente se misturam sem qualquer linha delimitadora. Esse caráter da linguagem bíblica conduz certas formas peculiares de expressão abundantes na Bíblia e se torna de grande importância na interpretação de muitos textos.
Por exemplo, a linguagem bíblica se delicia com expressões alternadas que diminuem e aumentam, afirmando como absoluto o que é relativo e como relativo o que é absoluto, com sinônimos e paralelismos e classificando pessoas e qualidades sem propósito científico, usando símbolos e metáforas. O intérprete da Bíblia deve lembrar-se de que está a interpretar uma literatura cujo estilo reflete os modos de pensar de cada uma das épocas nela representadas e de cada um dos autores que para ela contribuíram. Deve lembrar ainda que os instrumentos da inspiração divina eram mentes vivas, mentes hebraicas e gregas, e que a linguagem da inspiração possuía as qualidades e formas peculiares àquelas mentes. Segue-se, pois, que o pregador precisa se familiarizar, se não com as línguas originais, ao menos com os sadios princípios de interpretação que provieram de uma compreensão dos modismos de pensamento e expressão dos hebreus gregos. Número 2. Interpretações erradas. Provém igualmente de se estudar o texto sem considerar o contexto. Em alguns casos, se tornarmos uma sentença desligada do seu contexto, faremos com que ela signifique o contrário ou ofereça positivamente uma ideia errada. Por exemplo, a passagem de 2 Coríntios 12,16, abre aspas, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo, fecha aspas. Noutras pessoas, estas palavras de Paulo pareceriam francamente ambíguas ou abertamente vagas. Em quase todos os casos, a compreensão clara requer de nós um exame de contexto. Mesmo dos versículos de Provérbios, onde as sentenças aparecem inteiramente desligadas, pode-se tirar proveito, observando se aquilo que parece ser a série geral de tópicos que o escritor ou compilador tem aí em mente. Nos Salmos, mesmo no 119, há sempre um mandamento geral pelo qual nos podemos guiar. Nas narrativas, em tratados poéticos, em discursos, nos argumentos epistolares, etc., que fazem quase toda a Bíblia, o contexto é coisa muito importante. Creio que não é preciso insistir nisso. Qualquer pessoa de senso lidando com qualquer outro livro jamais tentaria interpretar sequer uma sentença dele, aqui ou ali sem ligá-la ao seu contexto. Por que, pois, homens de senso tantas vezes negligenciam ou mesmo conscientemente violam o contexto de uma passagem bíblica? Em parte, por causa desta contínua e muito difundida prática de alegorizar, coisa de que trataremos abaixo. Prática muito comum de desligar o texto do contexto e que tem encorajado tantos a pensar que a linguagem das Escrituras é muitíssimo diferente de todas as mais, e que por isso não obedecem aos princípios que ordinariamente regulam a interpretação. Uma segunda causa é o uso exclusivo de textos curtos. Homens de poderes ordinários nem sempre podem encontrar passagens curtas que, interpretadas à luz do seu contexto, lhe forneçam material suficiente para um sermão, e então sentem-se tentados a fazer uma aplicação adicional de palavras suas que o contexto do versículo não admite, ou mesmo a formular uma afirmativa fora do contexto, dando-lhe uma aplicação inteiramente nova que faz dele um texto notável. Sob tal pressão e animados pelo exemplo de bons e honrados irmãos, passam a interpretar a Bíblia ao seu talante, e o hábito assim formado talvez se consolide pela indolência, sentindo-se que muitas vezes é incômodo ou importuno estudar o contexto. Há ainda outra causa. Há 6 séculos foi que se começou a fazer a divisão da Bíblia em capítulos, e há uns 3 séculos a subdivisão em versículo. Isto foi feito por amor à conveniência, para referências e citações, justamente como se fazia no texto
de muitos autores gregos e latinos. As divisões foram feitas de maneira muito descuidada, muitas vezes desprendendo-se tristemente do contexto e obscurecendo-se o sentido. Mesmo que os versículos sejam melhor divididos, a separada impressão de breves sentenças e de partes de sentenças pode necessariamente dificultar a unidade da conexão geral, particularmente estando nós acostumados, como no manuseio de todos os outros livros, a divisão em parágrafo que marca muito claramente a conexão. O resultado, pois, foi este. Pregadores e ouvintes começaram a pensar que cada capítulo e cada versículo era como um todo separado. Curioso é observar como raramente ouvimos se ler em público a última parte de um capítulo e a primeira parte do capítulo seguinte, muito embora o mínimo cuidado pela conexão geral da narrativa ou do argumento muitas vezes exija isso. Curioso ainda é notar quanto pareceria estranho tomar como texto as derradeiras palavras de um versículo e as primeiras do outro. Acabar com essa ilusão que toma cada versículo como um parágrafo e cada capítulo quase como um livro distinto é assunto de suma importância para todas as pessoas, ministros ou não, que realmente querem entender a Bíblia. Grandes vantagens se conseguem quando habitualmente se lê um parágrafo todo da Bíblia. A American Standard Version e outras traduções modernas, particularmente do Novo Testamento, neste respeito oferecem grande vantagem sobre a King James Version. Parece ter ficado claro de que hemos dito que o pregador que na verdade deseja agir corretamente para consigo mesmo e para com a palavra de Deus deve tomar como um ponto de honra nunca interpretar um texto sem um cuidadoso estudo do contexto. Estas considerações aqui apresentadas explicam como é que muitos irmãos muito devotos e às vezes muito hábeis são levados a agir ao inverso, embora não estejamos aqui a censurá-los. Quando, porém, se chama distintamente a atenção de uma pessoa para esse particular, está ela solenemente obrigada a atender a isso na prática. Como se poderá reconciliar isso com a responsabilidade de sua posição, prostrando-se diante dos homens em nome de Deus para afirmar que uma passagem da Bíblia Sagrada significa o contrário daquilo que ela realmente quer dizer pela sua fraseologia e contexto? Número 3. A terceira fonte de erros na interpretação de textos bíblicos é a espiritualização imprópria. Não temos outro modo de representar coisas espirituais senão por metáforas derivadas de coisas temporais. E a nossa concepção do mundo invisível depende muito de imagens fornecidas por este mundo em que vivemos. Parece que as Escrituras ensinam a haver mesmo íntima ligação e estreita correspondência entre essas duas grandes esferas da existência. E o alegórico, no vasto sentido deste vocábulo, é empregado largamente e de modo vário nas Escrituras. Os profetas frequentemente usavam objetos e acontecimentos à mão para representar realidades pertencentes à era messiânica. Sião, a cidade capital e representativa de Israel, forneceu uma imagem profética favorita para se descrever o futuro de Israel espiritual. Em o Novo Testamento, numerosos sacrifícios e purificações. Os sacerdócios certos indivíduos como Melquisedeque, Moisés e Davi, bem como a história de Israel no seu todo, têm uma relação analógica e às vezes mesmo designadamente típica com Cristo e sua igreja. A relação de marido e mulher ofereceu uma imagem muito frequente da relação de Deus com sua nação eleita, de Cristo com a sua igreja. Até mesmo a inimizade de Sara com Agar representa a oposição entre a escravidão sob a lei e a liberdade sob o evangelho.
Com tal base na natureza das coisas e com tamanho alicerce no uso prático da Bíblia, não é de estranhar que sempre tenha havido no coração de alguns homens uma forte tendência para espiritualizar de modo largo e até desordenado a linguagem das Escrituras. Fala-se comumente em Orígenes, do século III, como o pai da alegoria cristã, mas a alegoria já se manifestara abundantemente em alguns escritores do segundo século. E Orígenes aprendera muito já, no que respeita ao Velho Testamento, com o judeu Filo, contemporâneo de Nosso Senhor. E os judeus de Alexandria de longa data já se empenhavam nessa sorte de especulação. A transcendental habilidade de Orígenes e também a sua erudição e poderosa imaginação criadora contribuíram muito para popularizar entre os cristãos imaginosas alegorias. Muitos dos pais da Igreja, que desde seus tempos influenciaram poderosamente o pensamento e a prática cristã, mostraram-se grandemente contagiados por este mal. E depois deles, muitos pregadores de grande fama seguiram livremente esse método, sem a menor consciência de estarem violando o sentido do texto. Disse que Agostinho, por exemplo, afirmou que Noé embriagado simboliza a vergonha da humildade de Cristo na cruz. Quando nos tempos modernos surgiu o método histórico de interpretação bíblica, as alegorias ficaram desacreditadas, e hoje em dia não têm elas cotação alguma na instrução teológica. Não obstante, há muita ignorância ainda a ser conjurada, e muitos ministros hábeis e honrados continuam algumas vezes a sancionar com seu poderoso exemplo essa espiritualização antiquada, fora de moda. É coisa muito fácil e agradável a homens de fértil imaginação evitar o laborioso estudo da fraseologia e do contexto. Deixar de cavar os rudes e familiares veios da terra e sair livres e jubilosos para os céus abertos. E o povo gosta tanto de novidades engenhosas, de arroubos da imaginação, de achar tipificações de Cristos e semelhanças para a vida espiritual, que costumeiramente acha que aquilo que incendeia a imaginação e toca o coração é ótimo sermão. Muito embora nas doutrinas então expostas não se encontrem no texto. Tais pregadores, a miúdo, perdem de vista o seu erro fundamental e imperdoável, o erro de afirmar que esta ou aquela passagem bíblica significa o que ela absolutamente não quer dizer. São pregadores, por demais, independentes e tristemente originais. Por isso voltam suas costas para todo e qualquer comentário. E no que respeita a outros pregadores, para que ouvi-los ou se comparar com eles? Só precisam dos recursos de sua própria imaginação. Justamente porque seus sermões não passam mesmo de castelos no ar. A tendência para se errar nesta direção aumenta ainda mais por ser impossível na espiritualização traçar-se uma linha que indubitavelmente separe o admissível do inadmissível. Pode-se seguir uma regra boa e segura como esta. Embora possamos dar como prováveis certos sentidos alegóricos ou espirituais, jamais tomaremos como base de sermão um significado alegórico, sem que o todo da Bíblia claramente nos garanta. Praticamente, porém, no que respeita a textos, nunca nos sentiremos a salvo se formos além desta regra. Qualquer coisa assim empregada em um Novo Testamento podemos tomar como possível ou provavelmente alegórica. E as possíveis ou prováveis interpretações, uma vez distintamente estabelecidas e apropriadamente usadas, podem ser empregadas como dóceis partes do argumento ou como ilustração do sermão, conservando, porém, o texto, que é o fundamento ou fonte de todo o sermão. No julgamento do pregador, o seu significado real e verdadeiro. As porções escriturísticas
que não podem ser interpretadas como tendo um significado espiritual, podem ser usadas de vários modos no ensino de verdades espirituais. Talvez incorporem princípios que podem ser aplicados a coisas espirituais, conquanto esta aplicação corra exclusivamente por conta do pregador e seja julgada pelos ouvintes não como parte dos ensinos das Escrituras. Podem igualmente aclarar ou ilustrar verdades espirituais, assim como tiramos ilustrações de muitas coisas da natureza, da história e mesmo da vida cotidiana. Observe-se ainda, no caso de passagens figuradas ou metafóricas que têm realmente um significado espiritual, corre-se o perigo de enfatizar demais a figura e de se dar o sentido espiritual aos aspectos e detalhes da figura que realmente não estão dentro do escopo do escritor inspirado. Quando o Senhor Jesus disse, abre aspas, tomai sobre vós o meu jugo, fecha aspas, não nos assiste o direito de rebuscar todos os pormenores referentes a jugos e bois e traçar um imaginoso paralelo para cada particularidade do assunto. O significado geral é suficientemente claro, e isso basta. Quando Jesus diz, abre aspas, sede prudentes como as serpentes, fecha aspas, ou farei de vós pescadores de homens, e em milhares de outras passagens bíblicas, está de pé o mesmo princípio. Devemos indagar o que o sagrado escritor ou locutor quis dizer com esta figura. Quis dizer isto ou aquilo, e além disso, como parte das escrituras, nada mais significa. São comuns erros desta qualidade na interpretação das parábolas de Cristo. As histórias contadas pelo grande mestre são ilustrações de inigualável beleza e emotividade, mas não passam de ilustrações. Como as comparações e os incidentes ilustrativos que empregamos, alguns deles se baseiam em semelhanças ou analogias mais conhecidas ou mais remotas. Alguns correm longo paralelo com o assunto a eles comparado. Já outros mal tocam num único ponto. Quando se declara que a vinda de Cristo será como a do ladrão à noite, a semelhança diz respeito apenas ao imprevisto. Agora, quanto ao caráter e à finalidade dos que vêm, e ao restante da comparação, a ilustração e o fato ilustrado são diametralmente opostos. E quando se diz, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Mateus 13:33. Que vantagem há em se buscar alguma verdade espiritual ilustrada pelo número 3, ou em se afirmar que a mulher representa a igreja, quando era mesmo mais lógico que se falasse na história em uma mulher e não em um homem a fazer pão? Quando nos pomos a interpretar uma parábola, urge apanharmos do contexto qual o assunto que Nosso Senhor queria ilustrar, e daí anotar qual a luz que a parábola no seu todo lança sobre o assunto. Quais aspectos do tema a parábola nos apresenta e, finalmente, até onde podemos acompanhá-la nos seus pormenores, como tendo para nós algum significado. Nesta última parte, devemos fugir dos extremos, exercitar juízo são e ter sempre em mente que a parábola é uma ilustração fundamentada numa semelhança ou analogia, que quando muito é apenas parcial. Inciso 3º. Exemplos de textos empregados erroneamente. Neste nosso século tem-se notado em vários setores do púlpito considerável progresso no que respeita a uma interpretação mais acurada e fiel. No entanto, para mostrar quanta frouxidão ainda prevalece neste particular, daremos alguns exemplos de passagens comumente usadas como textos, e como partes de argumento cujo significado indubitavelmente é muito diferente daquele que lhes dão. Coisa muito curiosa é notar quão poderosa é a tradição do púlpito.
bem como observar quão a miúde as pessoas hábeis e operosas levam a vida toda, dando como provadamente certo o significado de passagens muito importantes da Bíblia, significando que desde a meninice ouviram como indiscutível quando um rápido exame delas demonstraria o engano em que laboram. Os exemplos que damos aqui seguem a mesma ordem das 3 fontes de erro referentes à interpretação, fontes que discutimos na sessão anterior. Embora algumas vezes se encontrem numa mesma passagem, muitos dos textos a serem anotados foram corrigidos na versão revisada, especialmente por notas marginais. O pregador deve tomar bastante cuidado e não usar qualquer texto sem primeiro consultar a edição revista. Número 1. Entendendo mal a fraseologia do próprio texto. Vejamos Jeremias 3,4. Abre aspas. Meu pai, tu és o guia da minha mocidade? Fecha aspas. Este texto é muito usado em sermões para jovens e aparece como moto na frontispício de livros escritos para moços. A ideia é a de que o jovem deve buscar a direção do Pai Celestial. Isso, porém, é interpretar mal e usar mal a frase. Abre aspas, guia de minha juventude. Fecha aspas. E separá-la do seu contexto. Em Provérbios 2,17 está claro que, abre aspas, guia da juventude dela, fecha aspas, abre parênteses, mais exatamente, companheiro, vírgula, associado da juventude dela, vírgula, em nota marginal na edição revista, fecha parênteses, significa o esposo dela. Aqui nesta passagem de Jeremias aparece o mesmo vocábulo hebraico. Todo o contexto dos capítulos 2 e 3 mostra que Deus, pelo profeta, está repreendendo a nação como a uma esposa adúltera que merece ser abandonada abertamente, mas ainda ele a convida a voltar para ele. Abre aspas. Ao menos desde agora não me invocarás, dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Fecha aspas. Tu és o meu primeiro esposo, o companheiro de minha mocidade. Compare Jeremias 2,2 com Oséias 2,15. E eu volto para ti. E o vocábulo pai é justamente a forma respeitosa pela qual a esposa trata o esposo, assim como os servos de Naamã o chamavam de meu pai. 2 Reis 5,13. Vemos, pois, que comumente se cita e se aplica erradamente este versículo. Examinemos Provérbios 8,17. Abre aspas. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Fecha aspas. Isto não quer dizer que seja cedo na vida, como em geral se interpreta. Os nossos tradutores, seguindo a Vulgata, entendem que o hebraico aqui significa de manhã cedo, e que tal vocábulo é cognato do que denota manhã. Acham que a ideia aqui é semelhante à expressa em Jeremias 7,13. Abre aspas. Eu vos falei de madrugada e falando, e não ouvistes. Fecha aspas. A frase deles assim dá substancialmente o mesmo sentido, concordando com um ponto de vista de peritos modernos, os quais supõem não haver ligação com a ideia de manhã e acham que a palavra significa buscar. Assim na Septuaginta, ou buscar zelosamente, sinceramente, na versão revista. Abre aspas, diligentemente, fecha aspas. Compare-se com Provérbios 1,28, Salmo 63,1, Oséias 5,15. Assim, a passagem não se refere especificamente e muito menos exclusivamente à mocidade. Salmo 23,4 é outra passagem. Abre aspas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Fecha aspas. Muitos tomam quase que como sacrilégio dizer que esta passagem não se refere diretamente ao tempo em que se avizinha de nós a morte. A sombra da morte, o lugar escuro onde estão os mortos, é figura frequentemente usada no Velho Testamento para denotar a mais densa escuridão.
Assim, em Amós 5,8 se nos descreve a Deus como, abre aspas, o que faz setéstrelo e o Órion, e que torna a sombra da morte em manhã, e escurece o dia como a noite, fecha aspas. A referência aqui é a escuridão da noite. No Salmo 107,10, abre aspas, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, fecha aspas. Vê-se que a referência é a escuridão do cárcere ou a masmorra. Em Jeremias 2,6, abre aspas, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, fecha aspas. Vê-se que a referência é a escuridão de um deserto sem luz. Em Isaías 9,2, abre aspas, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O profeta se refere à treva da destituição, da ignorância e da aflição. Entre parênteses, compare com Mateus 4,16. Usa-se a frase em outras várias passagens, mas sempre significando densa escuridão, literal ou figurada, e nunca a morte. Já no Salmo 23,4, temos a imagem de um rebanho conduzido através de um vale profundo, estreito e muito escuro, que é abundante na Judéia, tendo feras bravias a espreitar nos cerrados bosques laterais, onde o medroso rebanho, por certo, se intimidaria, não fosse a presença e a proteção do pastor. O salmista diz então que, embora caminhando no vale mais escuro, abre parênteses, nota marginal, na mais densa treva, fecha parênteses, tão escuro como o túmulo, não teme mal algum e etc. Tal imagem sugere naturalmente uma época ou experiência da vida do crente em que ele naturalmente se sentiu alarmado, perplexo e atemorizado, mas a salvo com a presença e proteção do seu pastor. Tais são as épocas de tentação, enfermidade, privação e também de morte. Não porque a palavra morte seja aqui empregada, e sim porque a figura de se passar por um vale escuro como a sepultura naturalmente se aplica à morte. E não como a única aplicação, mas como uma das muitas. Assim, a correta compreensão da passagem não destrói, mas alarga sua significação. Vejamos agora Romanos 12,1. Abre aspas. Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Fecha aspas. Lendo isto, muita gente logo se põe a falar em fazer sacrifícios, pois que tal vocábulo aí está. Mas o pensamento contido no texto é o de que, assim como os homens apresentam no altar corpos de animais para serem sacrificados, devemos também nos consagrar a nós mesmos a Deus. E isto é um serviço ou culto razoável. Culto da natureza racional ou espiritual, e não mero culto corporal, constituído de ofertas e atos exteriores. Examinemos 1 Timóteo 2,8. Abre aspas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, fecha aspas, etc. O grego do original diz, abre aspas, homens, fecha aspas, como também a versão revista. E o vocábulo aí empregado significa homens, como o oposto a mulheres. O apóstolo está dando conselhos para a maneira de se conduzir o culto público e diz que os homens devem orar em qualquer lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contendas. Tais frases abrangem os perigos especiais referentes a homens quando empenhados no culto público. E no versículo seguinte, o apóstolo diz que as mulheres, por sua parte, não se devem vestir com roupas muito virtuosas ou caras, mas se adornarem com boas obras.
2 Timóteo 2,16, abre aspas, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, fecha aspas, etc. Este versículo é muito citado e não poucas vezes tomado como texto para ensinar que o ministro deve dar tempo bastante de seus dias a livros de estudo, especialmente a Bíblia. Estudar a natureza, o caráter humano e etc. O significado real de nossa versão, como no original, é esforçar-se. Esforçar-se diligentemente por se apresentar aprovado por Deus. A versão revista traduz procura. Hebreus 7,25, abre aspas. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, fecha aspas. É texto favorito para mostrar que Cristo pode salvar os piores pecadores. O sentido real da frase, como nos revela o contexto, é salvar no máximo possível, até onde podemos entender a salvação. Como o nosso sumo sacerdote não transmite o seu ofício aos sucessores e nem deixa outros ou terminar a obra que iniciou, mas vive eternamente para interceder por aqueles que por ele vêm a Deus. Está habilitado também a salvá-los de modo completo, e pode não só iniciar a salvação deles, mas também levá-la avante na vida e na morte, completando-a com a eternidade. Número 2. Desrespeitando o contexto. Colossenses 2,21, abre aspas. Não toques, não proves e não manuseies, fecha aspas. Tais palavras, milhares de vezes têm sido usadas como bandeira de cruzadas anti-alcoólicas e citadas por apaixonados oradores como um mandamento das Sagradas Escrituras contra o uso de bebidas fortes e tóxicas. O menor exame do contexto mostrará, em primeiro lugar, que não foram ditas com referência a este assunto, e, em segundo lugar, que foram escritas pelo apóstolo Paulo como uma amostra de preceitos ascéticos com os quais nunca nos devemos conformar. Abre aspas. Se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos deste mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Fecha aspas. Versão revista. Há muitas passagens da Bíblia que recomendam a temperança, mas esta, por certo, não é uma delas. Hebreus 6,1, abre aspas. Prossigamos até a perfeição, fecha aspas. É texto favorito para alguns que defendem a possibilidade da perfeição sem pecado nesta vida, mas o escritor inspirado está falando do conhecimento e incita ao progresso para se obter maturidade de conhecimentos. O vocábulo no versículo anterior, versículo 14, traduzindo por, entre aspas, adultos, literalmente significa, entre aspas, perfeitos. E assim, os dois versículos mantêm estreita conexão verbal, além da conexão geral de sentido. 1 Coríntios 2,9, abre aspas. As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, fecha aspas. Eis um texto, inúmeras vezes citados, como que se referindo à glória e bem-aventurança do céu. Mas o contexto não deixa dúvida alguma de que o apóstolo estava tratando da profunda sabedoria do plano de salvação, o qual nenhum espírito humano jamais perceberá ou imaginará, mas que, abre aspas, Deus nos revelou pelo seu Espírito, fecha aspas. Marcos 9,8, abre aspas, senão só a Jesus, fecha aspas. Tomar estas palavras como texto para se fazer um sermão sobre Jesus, o único profeta, ou o único sacerdote, ou o único rei, etc., é lamentável prova de desrespeito ao contexto. Ao final da transfiguração, abre aspas, de repente, tendo olhado em roda,
não viram mais a ninguém consigo senão só a Jesus. Fecha aspas. É bem verdade que devemos ter somente a Jesus como profeta, sacerdote e rei. Mas quem pode afirmar que esta passagem ensina ou mesmo sugere isso? Simples palavras tiradas dentre aquelas escritas pelo escritor inspirado não passam de meras palavras escriturísticas, como o vocábulo de Jesus tirado do Evangelho de Marcos, e a palavra somente tirada da carta aos Romanos, reunida as duas para nos dar texto para um sermão. Isaías 1:5 e 6. Abre aspas. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, sendo feridas e inchaços e chagas podres. Fecha aspas, etc. Este trecho é usado algumas vezes como texto e é perpetuamente citado como para provar a total depravação do homem. Olhemos, porém, o contexto. A nação israelita houvera sido atingida pelo julgamento divino a ponto de parecer um indivíduo surrado da cabeça aos pés pelo terrível açoite oriental e que exibe vergões e feridas não tratados. O país estava desolado, as cidades queimadas e Jerusalém estava abandonada no deserto. Então o profeta pergunta: por que vos baterei ainda mais? Se mais vos surrar, mais vos rebelareis. Já apanhaste da cabeça aos pés, e o castigo em nada vos melhorou, e até parece que ficastes pior. Este texto será excelente para mostrar quão a miúde nações, comunidades e indivíduos recusam submeter-se pela aplicação de aflições e castigos e marcham para pior. A este respeito, na verdade, há aqui uma prova de depravação humana, mas a imagem aqui apresentada, toda a cabeça está enferma, etc., no seu todo, se refere não à depravação, e sim a castigo muito severo. Isaías 63, 1 a 3, abre aspas. Quem é esse que vem de Edom com vestidos tintos de Bozrã? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura? Eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém ouve comigo. Fecha aspas. Quantas vezes vemos estas palavras citadas para denotar o sofrimento a sós e o derramamento de sangue de nosso Salvador para a nossa salvação. No entanto, aqui se fala claramente num conquistador com vestes manchadas pelo sangue de inimigos e a lutar sozinho. Na mesma sentença ele diz: eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos. Leia também os versículos 4 a 6. Aí quem fala é o conquistador de Edom e o libertador de Israel. Se entendermos que aqui se trata do Messias, devemos admitir que ele é o vencedor dos inimigos do seu povo e poderoso para salvar neste sentido. No Apocalipse 19, 11 a 16, emprega-se a mesma figura para nos descrever a palavra de Deus, e ainda aí não se fala em sofredor, mas em conquistador ou vencedor. 1 Reis 18, 21, abre aspas. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Fecha aspas. Emprega-se muito este texto para se repreender os homens por sua indecisão e hesitação no que respeita aos se tornarem cristãos. Mas não se estava abrindo os olhos aos israelitas quanto ao servir a Jeová ou a Baal. Eles estavam querendo servir a ambos, conformar-se com a religião da corte, que estava em moda, e ao mesmo tempo conservar a religião de seus pais. Elias os repreende por estarem se esforçando no sentido de fazer as duas coisas a um só tempo, o servir a Jeová e também a Baal, e não ao servir primeiro a um e depois ao outro. Compare com, abre aspas, não podeis servir a Deus e a Mamão, fecha aspas. Número 3.
espiritualização imprópria, etc. Amós 6:1, abre aspas. Ai dos que repousam em Sião, fecha aspas. Aqui, Sião é a igreja. Os que repousam em Sião são os indolentes e inúteis membros da igreja. E ai deles. Mas o profeta acrescenta, abre aspas, e dos que estão seguros no monte de Samaria, fecha aspas. Qual o sentido espiritual dessas palavras? Os chefes de Judá confiavam nas poderosas fortalezas de Jerusalém e os do reino setentrional nas de Samaria, e assim não se alarmavam com os proféticos avisos de que inimigos viriam e destruiriam aquelas capitais como igualmente haviam destruído outras grandes cidades. Ai deles, porque despreocupadamente confiando em Jerusalém e em Samaria, não se arrependiam de sua iniquidade, nem confiavam em Deus. A aplicação destas palavras em tempo de guerra é muito clara e importante. E o princípio podemos também aplicar a qualquer pessoa que confie em instrumentalidades humanas ou em agências externas, ao invés de confiar em Deus. Os membros indolentes de uma igreja merecem severo castigo, mas este texto não fala neles. Êxodo 2:9, abre aspas. Leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário, fecha aspas. Alguns homens piedosos e letrados tomam estas palavras para pregar a pais e mães e mesmo a professores da escola dominical. Abre aspas. Deus te diz, leva este menino, fecha aspas, etc. Mas o texto não diz isso. Ele apenas nos diz que a filha de Faraó dirigiu tais palavras à mãe de Moisés. Deus não dirige estas palavras a ninguém. Achar nelas um sentido espiritual é coisa inteiramente sem garantia, até arbitrária, é ir além do alcance do argumento. Se o pregador diz tomar tais palavras nesse sentido, já deixa de ser palavra das Escrituras. Não é um dito de Deus, e sim do pregador, e nem se deve dizer que elas são um texto, porque texto de sermão é sempre escriturístico. Seria então também coisa muito própria tomar Provérbio 23:30, abre aspas, para os que se demoram perto do vinho, fecha aspas, como um preceito divino, ou Salmos 14:1, abre aspas, não a Deus, fecha aspas, como uma afirmativa das Escrituras. Quer como alegoria, quer como acomodação, aplicar o texto deste modo é coisa indefensável. E se chamou a atenção de um pregador para este mal, inexcusável ele será, se persistir nisso. Jonas 1:6, abre aspas. Que tens dormente? Fecha aspas. Como pode um pregador dizer que estas palavras tratam de pecadores espiritualmente adormecidos? Jonas, cansado de sua apressada e angustiada viagem para Jope, e agora navegando a salvo, dorme profundamente, e o capitão do barco, alarmado e impaciente, grita para Jonas, abre aspas, que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos, fecha aspas. O ministro pode dirigir estas palavras a pecadores adormecidos, mas não deve afirmar que é Deus quem lhes está falando assim. A palavra de Deus simplesmente narra o fato, afirmando que o capitão do navio disse tais palavras. Não é Deus quem as diz. Uma vez tomadas como palavra do ministro, não fazem parte da Bíblia. Achar nelas um sentido propriamente alegórico e oculto será pura invenção, a não ser que se prove isso, pois não se pode arrojadamente admitir tal coisa. Provérbios 18:24, abre aspas. Mas há amigo mais chegado que um irmão, fecha aspas. Sustenta-se comumente que o 8º capítulo de Provérbios faz alusão a Cristo, o que não é totalmente certo, e então se toma à vontade qualquer passagem de Provérbios
como referente ao Senhor. Mas no capítulo 10 começa uma coleção claramente distinta, que contém um certo número de provérbios isolados, grandemente instrutivos e úteis para nos guiar na vida prática, mas que aparentemente não têm o menor significado místico. Os provérbios imediatamente anteriores e posteriores, e a outra metade deste provérbio, são matéria comum. O versículo 21 fala do poder da língua. O 22 fala da bênção de se achar uma esposa. O 23 afirma que o pobre suplica e o rico responde com aspereza. E quanto aos provérbios seguintes, o versículo 1 do capítulo seguinte fala do pobre que anda em sua integridade, do insensato perverso, etc, etc. O versículo 24 é assim traduzido, abre aspas, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão, fecha aspas. A primeira metade do hebraico é obscura, mas provavelmente quer dizer que o homem de muitos sócios se arruinará por confiança imerecida ou ficará ser provado ser mau. Ninguém nele poderá confiar. Seja como for a tradução, trata-se evidentemente do assunto geral das amizades comuns da vida, e não há nenhuma alusão a Cristo. E então se acrescenta que existem algumas amizades íntimas e permanentes, que há um amigo, literalmente amante, mais chegado do que um irmão, não se referindo a nenhum indivíduo particular, mas significando que tal coisa realmente existe. Não precisamos condenar o emprego que o poeta faz desta expressão. Abre aspas. Existe um, acima de outros todos, que bem merece ser chamado amigo. Ele ama muito mais do que um irmão. Fecha aspas. Mas a licença dada à adaptação poética é coisa bem diferente de uma interpretação. Pode-se tomar este provérbio como texto e discorrer sobre amizades que são muito íntimas e verdadeiras, e daí, por analogia, passar por sua própria responsabilidade a falar de Cristo como amigo. Mas isto não quer dizer que esta passagem se refere a Cristo. Pareceu-nos necessário tratar com algum cuidado das passagens acima, porque o leitor inexperiente podia muito naturalmente deixar de admitir que estes textos favoritos pudessem ser abertamente mal interpretados por ele, e por não poucos pregadores ao seu redor. Não se pretende infalibilidade alguma para as interpretações particulares aqui apresentadas. O que se torna urgente e necessário é isto: criar o hábito de se estudar cuidadosamente qualquer texto, mesmo os mais corriqueiros e aparentemente claros, para ver se realmente expressam aquilo que o pregador está dizendo em sua interpretação pessoal. Esta prática tirará ao pregador muitos textos, mas o enriquecerá com muitos outros. Veremos mais que muitos desses textos acima considerados, uma vez isolados da aplicação comum e duvidosa que lhes dão, têm sentido muito interessante e útil. E, mediante cuidadoso e acurado exame, muitas outras passagens bíblicas nos proporcionarão riquezas inesperadas, conquanto a rija e estrita interpretação de textos haja acarretado implacável perda de material. A verdade é que devemos praticá-la sem esmorecimento, para satisfazer honestamente o nosso espírito e por amor à palavra de Deus. Estejamos certos de que o hábito de interpretar fiel e estritamente as Escrituras nos dará bem mais materiais certos e exatos do que aqueles que nos pudesse tirar. Se conhecem as línguas originais, o hebraico e o grego, nunca se pregue sobre um texto sem um cuidadoso estudo do mesmo e sem estudar o contexto deles no original. Outros sim, procurem-se as melhores traduções e bons comentários, resolvendo-se intimamente nunca dizer que este ou aquele texto das Divinas Escrituras significa isto ou aquilo, sem um esforço prévio pessoal sincero e paciencioso por verificar o que ele diz de modo exato e preciso.
Inciso 4. Sugestões para o estudo de textos. Conquanto tenhamos escrito bastante sobre as principais fontes de erro na interpretação de textos e hajamos ilustrado isso com muitos exemplos, parece-nos de bom aviso dizer algo positivo sobre os princípios em que nos devemos basear para uma correta e exata interpretação. Existem bons livros que tratam desta matéria, de modo que daremos aqui apenas algumas breves sugestões. No que diz respeito à interpretação, devemos distinguir o estudo preliminar de um texto sobre que se vai pregar, do estudo geral da Bíblia que se deve fazer parte da obra regular de cada pregador, e distingui-lo também da explicação popular do texto que faz parte do sermão. Mais tarde trataremos disto. As sugestões que agora damos aqui objetivam ajudar o pregador a alcançar por si mesmo o sentido exato da passagem escriturística que tenciona empregar como texto para o sermão. E por certo, isto é o que cada pregador se deve sentir em plena consciência obrigado a fazer, sejam quais forem os auxílios de que se valha no que respeitam a comentários, dicionários, gramáticas, livros de ilustrações e outros mais, deve o pregador diligenciar porque a interpretação adotada seja propriamente a sua. Quero dizer, o significado do texto que ele intenta expor e inculcar em seu sermão deve ser, em todos os casos, justamente aquele que colheu e formou cuidadosamente após criterioso estudo da passagem. O fruto de honesta reflexão e estudo. Os elementos que parecem ser de grande proveito no estudo de que falamos serão dados a seguir na forma de regras. Número 1. Estude minuciosamente o texto. Observe cuidadosamente a gramática e a retórica do texto. A. Esforce-se por apanhar o sentido preciso e exato das palavras e frases usadas no texto. Indague se qualquer uma delas tem um sentido especial nas Escrituras, e se tal sentido especial se sustenta ainda na dita passagem. Se no texto houver palavras-chave ou vocábulos de importância especial, examine, com a ajuda de uma concordância, outras passagens em que tais palavras aparecem. Isto se faz melhor no original, porque nossa versão muitas vezes traz a mesma palavra quando no hebraico ou no grego é outra. E o mesmo vocábulo grego ou hebraico é empregado em passagens importantes quando a nossa versão a traduz de maneira diferente. Aqueles, porém, que só conhecem a sua língua podem valer-se de excelentes concordâncias, traduções e comentários que são de grande ajuda. O estudo gramatical do texto deve ser minucioso e prolongado. O Atterley costumava dizer que antes de se escrever o sermão, deve-se perscrutar o texto com um microscópio. E Shedd judiciosamente anota, abre aspas, primeiro, muito cuidado para se achar um texto excelente, e então para se apanhar bem o seu real significado e extensão. Depois, busque se tornar mais fácil e inteligível a genuína construção e composição do sermão. Bastante trabalho neste ponto poupará trabalho em todos os outros. Fecha aspas. B. Dê atenção especial a figuras de linguagem que podem ocorrer no texto ou no contexto. Quando pela própria natureza do caso ou pelo contexto, ou precisamente por expressões semelhantes noutras passagens, estiver claro que não se trata de sentido literal, devemos entender as coisas de modo figurado. Na linguagem das Escrituras, como em todos os mais estilos, devemos sempre presumir que o sentido é literal. Dar como figurado tudo quanto parece atritar com preconceitos doutrinários ou com ideias imaginárias e sentimentos mórbidos sobre ética ou estética, ou com apressadas inferências de fatos científicos imperfeitamente provados, é gracejar com aquilo que reconhecemos como revelação autorizada. Na verdade, nas Escrituras há muita coisa claramente figurada e também muito mais coisas que podem ser assim
prontamente compreendidas à luz de outros textos escriturísticos, e por isso devemos tomar bastante cuidado em construir importantes teorias baseadas no seu sentido literal. Isto é particularmente certo quanto a profecias de coisas do futuro, pois se torna necessariamente muito difícil distinguir de antemão o literal do figurado, conquanto o cumprimento delas um dia se aclare. É preciso lembrar ainda que a linguagem pode ser altamente figurada sem ser fictícia ou imaginária. Tão somente acerte-se o que as figuras da Bíblia intentam significar, que o seu significado certamente será verdadeiro, uma vez declarado com palavras compreensivas. Assim, a expressão, abre aspas, o fogo que nunca se apaga, fecha aspas, pode ser chamada uma figura, se o desejarmos, todavia ela certamente quer dizer que no inferno haverá algo tão ruim como o fogo, algo tão torturante como o fogo é para o nosso corpo terrenal, ou melhor, que a realidade do inferno e também a do céu, sem dúvida, transcendem em muito a imagem mais forte e colorida que as coisas terrenas nos possam oferecer. Número 2. Estude o texto à luz do seu contexto imediato. A linha de pensamento em que o texto se acha por certo lançará bastante luz para se entender o que ele significa, e é costumeiramente indispensável a sua boa compreensão. A conexão imediata, ou contexto em geral, abrange uns poucos versículos e também, às vezes, uns poucos capítulos, que vêm antes e depois do texto. O pregador não só deverá ter um conhecimento geral do contexto, mas também o examinará de modo especial. Ao estudar o texto, deve-se ainda fugir à tendência muito comum de pensar que o contexto começa ou termina com o capítulo em que está o texto. Até onde se deve levar o estudo da conexão, por certo, varia conforme os casos. Poucos são os textos cujo contexto pode ser deixado completamente de lado. Além da importância de se estudar a ligação lógica para se compreender devidamente o texto, é certo que a explanação do contexto oferece quase sempre uma boa e às vezes necessária introdução ao sermão. Número 3. Estude o texto à luz de suas conexões mais remotas. As relações mais remotas do texto são igualmente de grande importância para a correta interpretação do mesmo. Geralmente, essas relações remotas abrangem as três particularidades seguintes. A. Algumas vezes, a ligação lógica será realmente o pensamento completo a que o texto pertence. Temos em Hebreus e nos primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos muito poucas sentenças que podem ser inteiramente compreendidas sem se ter em mente todo o argumento destas epístolas. É verdade que nem sempre acontece isso na maior parte dos livros da Bíblia, mas é fato que cada um deles tem o seu conteúdo, conexão e caráter distintivos. Poucas coisas devemos inculcar mais positivamente no espírito do estudante da Bíblia do que esta. Estudar habitualmente os livros das Escrituras em suas relações com todo o seu contexto. Daí poderá ele examinar minuciosamente qualquer texto, particular com o exato conhecimento de sua posição e circunstâncias gerais. B. Além do conhecimento da conexão lógica do discurso em que está o texto, convém muitas vezes buscar maiores luzes no conhecimento geral da história. Nas narrativas que constituem a maior parte das Escrituras, vemos a constante necessidade de se conhecer bem a geografia, que esclarecerá bastante o texto em foco. Assim também, no que respeita aos modos e costumes dos judeus e de outros mais povos e nações que aparecem na história sagrada, muita coisa se aclarará quando nos valermos desta ajuda para compreender melhor o texto bíblico. Muito aprenderemos também anotando as opiniões e o estado de espírito das pessoas a que o texto se dirige.
Urge lembrar as relações do que fala ou do escritor para com aqueles aos quais ele se dirige. Para isso, não só devemos conhecer as relações anteriores das partes, como no caso das cartas do apóstolo Paulo, mas também conhecer bem os erros ou males existentes entre eles, e que o mestre inspirado buscava corrigir. Isso muitas vezes podemos apanhar do estudo da própria carta. A suposta discordância entre Paulo e Tiago, no que respeita à justificação, deixaria de incomodar a muitos se desse a devida atenção aos erros teóricos e práticos, que aqueles apóstolos tentavam conjurar. No caso dos ensinos de Nosso Senhor, aprender-se-á muito nos evangelhos e também nos demais escritos judaicos, e ainda em obras modernas neles baseadas no tocante a noções e práticas erradas que existiam entre os judeus, e referidas muitas vezes por ele mediante referências diretas e específicas. Por exemplo, no que tange ao divórcio, a juramentos, ao sábado, dia de descanso, ou à obrigação de pagar impostos, apanharemos de modo muito imperfeito os ensinos do Mestre, se não compreendermos os abusos então em voga e as acaloradas controvérsias entre seus ouvintes a respeito destes assuntos. Sobre tais pontos, os melhores comentários nos dão alguns informes. Agora, tomando outra espécie de exemplos, as palavras, abre aspas, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, fecha aspas. João 6,44, não foram pronunciadas como uma declaração de caráter geral e didático, nem foram dirigidas a inquiridores humildes e ansiosos, e sim a um populacho destituído de espiritualidade e que estavam seguindo a Jesus tangido não por motivos nobres, mas por mera excitação fanática. Ralé vagabunda que apenas esperava que o mestre continuasse a lhe matar a fome e que dizia admirar a Jesus exclusivamente para forçá-lo a criar um reino terreno. A lembrança de todos esses fatos não diminui a força do que Cristo disse, mas nos ajuda muito na justa apreciação do escopo específico de Jesus naquele momento e nos propicia importante exemplo para a adaptação doutrinária. Quanto mais nos aplicarmos a este assunto, mais nos convencemos de que quase tudo em o Novo Testamento e também no Velho é realmente controverso ou apologético em seu desígnio específico e de que constantemente deveremos indagar quais erros ou maus costumes estavam sendo visados, para podermos perceber a devida ênfase que qualquer texto dá aos princípios que possa conter e as modificações de afirmativas então necessárias às novas aplicações de tais princípios. C. Urge também interpretar sempre de acordo com os ensinos gerais das Escrituras e jamais contra eles. Os ensinos escriturísticos se harmonizam e podem constituir um todo simétrico. Se uma passagem tiver dois sentidos por causa da ambiguidade de uma palavra ou construção, ou por não saber se é de linguagem figurada, tomaremos o sentido que estiver mais acorde com aquilo que a Bíblia ensina no seu todo, e nunca o sentido que levará a Bíblia a se contradizer, embora muito comum, é grosseiro abuso deste princípio dar à passagem o sentido que suas palavras e construções não admitem gramaticamente, somente para acomodá-la ao nosso ponto de vista. Mas entre dois prováveis sentidos gramaticais, devemos escolher à luz de princípios certos, e um dos princípios mais importantes é o que afirma que os ensinos das Escrituras são consistentes. Quando numa passagem as probabilidades gramaticais tiverem o mesmo peso, a preferência ligeiramente comparativa e favorável a esse importante princípio decidirá a questão, e mesmo um sentido bem menos provável, uma vez gramaticalmente possível e escudado pelo uso correspondente da língua, podemos preferir, por certo,
a um sentido mais provável e comum, quando o primeiro significado estiver perfeitamente acorde, e o segundo a atritar fortemente com ensinos geralmente admitidos pelas Escrituras. Para se aplicar este princípio com bastante propriedade e segurança, convém observar a necessidade de nunca esposarmos ideias estreitas ou apresentadas sobre os ensinos das Escrituras, mas nos valemos sempre de resultados de um largo, meditativo e devotado estudo da teologia bíblica. É preciso ainda lembrar sempre que a revelação foi progressiva. A luz crescia do menos para o mais. Há um notável progresso de conhecimento quando nos movemos de Abraão até Moisés e dos profetas até Cristo. Isto é verdade tanto no campo da teologia como no da ética. Este fato significa duas coisas para o intérprete. Primeira, os ensinos do Velho Testamento devem ser interpretados à luz do Novo. Segunda, devemos empregar com muito cuidado os textos provas. A finalidade de um texto ou proporção das Escrituras deve ser acertada à luz da revelação total. Tem-se citado a autoridade das Escrituras para provar muitas ideias erradas, justamente por negligência neste particular. A lei de Moisés, por exemplo, reconhecia a poligamia e tomava providências para o divórcio, coisas que Jesus declarara nada ideal contrária aos elevados propósitos de Deus. As orações praguejadoras de certos salmos não podem ser julgadas apropriadamente, omitindo-se o preceito de Jesus. Abre aspas. Amai vossos inimigos. Fecha aspas. Muitas ideias de Eclesiastes e de Jó não passam de transitórias tentativas de homens que buscavam mais luz. O estudo cuidadoso de referências bíblicas no estudo de um texto é também matéria de suma importância. As referências ajudam muito a interpretação no que toca à parte gramatical, mostrando-nos como as mesmas palavras e frases são empregadas noutros lugares. Ajudam também na parte histórica, mostrando como o mesmo assunto foi apresentado sob diferentes circunstâncias, ou qual era o estado especial das coisas quando o texto foi pronunciado. Também nos ajudam muito apresentando usos paralelos ou análogos das Escrituras, determinando se as expressões do texto devem ser tomadas de modo figurado, alegoricamente ou não. E casos há em que outras poucas passagens apresentam o ensino geral das Escrituras de modo tão claro quanto ao assunto em foco, que muito nos ajudam a afirmar o sentido exato de trechos até então ambíguos. As referências ainda ajudam o pregador a formar a sua opinião própria quanto à significação do texto escolhido, sem precisar depender tanto de comentários ou de outras fontes. Por fim, as referências fornecem a miúdo material assaz útil para todo o corpo do sermão, apresentando novos aspectos, provas, ilustrações ou aplicações do assunto tratado. O jovem pregador deve tomar como regra fixa consultar sempre as referências do seu texto. Muitos homens e mulheres se tornaram, abre aspas, poderosos nas Escrituras, fecha aspas, justamente porque faziam diligente uso de referências em suas leituras diárias.